Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Falei com o pastor que eu vou ficar sumida ali atrás, ninguém vai me ver. Assim, uma estatura um pouco privilegiada, né? Acaba que eu vou ficar meio sumida ali atrás, não sei nem se os irmãos vão me enxergar. Mas amém. Vou tirar a máscara, né? Queridos, boa noite. Para mim é sempre uma enorme satisfação receber o convite de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Eu acho que se eu tiver com 90 anos e alguém me convidar para poder pregar, eu vou falar a mesma coisa no começo do culto, porque é sempre, para mim, maravilhoso receber esse convite de estar aqui. É uma honra e uma grande responsabilidade, né? E eu sempre fico extremamente agradecida pela oportunidade de falar da palavra de Deus com os irmãos. E hoje mais ainda, né? Porque Dia das Mães, então já é um dia que por si só já é muito alegre para todos nós, eu acredito, né? Que tanto como filhos, como mães, somos felizes pelo Dia das Mães, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, né? Hoje mesmo pela manhã, a gente estava orando lá na casa da minha mãe, eu fui tomar o café com ela na casa da minha mãe desde cedo, né? E desde a nossa primeira oração, a gente tem orado também pelas mães que partiram nesse último ano, em virtude desse mal que está assolando o nosso mundo aí. Quantas mães que eventualmente partiram, quantos filhos hoje estão chorando pela ausência das suas mães, né? E também quantas mães chorando pela perda dos seus filhos, né? Pela partida dos seus filhos. Então, que nós possamos também ser solidários com essa dor, porque realmente nós estamos passando por um período bem conturbado e a gente, né, tem que se solidarizar e chorar com os que choram, amém? Vamos orar? Acho que sempre é bom a gente começar orando. Se você estiver no seu lugar, curva a sua fronte, coloca a mão no seu coração, se coloca na presença do Pai neste momento. Eu sei que você já está, desde o momento em que você saiu da sua casa, você já saiu com seu coração para adorar ao Senhor. Vamos fazer isso mais um minutinho. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, Senhor, por este momento, Pai, que nós tiramos para ouvir a tua voz, para receber do Senhor o nosso maná de hoje, Pai. Aquilo que vai nos alimentar, aquilo que vai nos fortalecer, meu Deus, para toda a nossa semana, quiçá para o nosso mês, ó Deus, não sei, mas que o Senhor venha, Senhor Deus, falar de uma maneira poderosa com as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, agora nos desligar de toda preocupação lá fora, meu Deus. Tudo aquilo que vai tirar a nossa atenção, meu Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, para que a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos corações estejam agora cativos ao Senhor, prontos para ouvir a tua voz, meu Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer a tua boa nova nessa noite, Pai, e que ela venha, Senhor Deus, ser uma semente para os nossos corações, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Queridos, eu convido a vocês para abrirem as Bíblias, né? Lá no Evangelho de Lucas, na verdade o Evangelho segundo Lucas, né? O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu tenho que ficar, ó, atenta, porque se eu falar Evangelho de Lucas, o pastor William de lá, ele já olhou para mim assim, ó. Evangelho de Lucas, pastor, daqui a pouco eu vou até tomar, como é que fala? Disciplina, vou para disciplina se eu falar isso aqui. Brincadeira, pastor. Evangelho, queridos, segundo Lucas, no capítulo de número 10, no versículo 38. Lucas 10, 38. Todos encontraram? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro,
ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Podemos assentar. Vamos falar um pouquinho sobre essa mensagem, queridos. Quando o pastor me convidou para trazer a mensagem no Dia das Mães, né? Logo eu comecei a orar e pedir ao Senhor que revelasse a vontade dele, né? Qual a mensagem que seria trazida nessa noite aos irmãos, porque tudo começa, né, num momento lá em casa, eu e Deus, né? A gente chega aqui, é o finalzinho só, é a cereja do bolo, né? Passa uma semana de luta, de prova de joelho, até tudo acontecer. Porque a palavra ela não pode vir do pregador, a palavra tem que vir do Senhor. Então, nesse momento, eu comecei a orar e pedir ao Senhor que revelasse a mensagem que seria trazida nessa noite para nós. Né? Para nós que eu digo porque primeiro vem para mim. Né? O Senhor primeiro vai incomodar aquele que vai pregar. E depois ele vai conseguir, então, trazer aquilo que lhe foi compreendido. Amém? E aí o Senhor, logo de cara, no domingo à noite, eu cheguei em casa e o Senhor já trouxe essa mensagem no meu coração. E eu fiquei pensando, simples, né? Dia das Mães, nós vamos falar de mulheres, né? Marta e Maria, ficou fácil, né? Bem tranquilo. Nós já temos a mensagem. Dia das Mães, vamos colocar 2 personagens femininos. Se fosse assim, seria ótimo, né? Estava resolvido o problema. O Senhor quer nos trazer algo muito mais profundo do que uma palavra simplesmente falar de mulheres. Nessa noite, a palavra está no Dia das Mães, mas a palavra é para a igreja, é para todos nós. E isso eu acho que é o que deve ficar mais no nosso coração, porque às vezes a gente se preocupa. É uma data de Dia das Mães. Então a mensagem é para as mães. Não, a mensagem é para a igreja viva de Deus. Amém? É para todos nós. Então o Senhor ele começa nos contando uma história onde Jesus estava passando e de repente uma mulher muito hospitaleira chamada Marta convida então o mestre para ir até a sua casa. Ali ela iria servir ao mestre. Ali ela iria servir a Jesus. E Marta, ela tinha também uma irmã que se chamava Maria. Nós sabemos mais para frente, né, não nesse trecho, não nos deixa claro, mas sabemos que havia também um outro irmão, que era Lázaro. Né? Depois, mais para frente, nós tomamos um pouco mais de conhecimento acerca dessa família. O fato é que, nesse momento, o Senhor nos apresenta uma família hospitaleira que convida ao Senhor Jesus para dentro da sua casa, com o objetivo de lhe servir, de lhe cuidar, né? De lhe dar a hospitalidade mesmo, né? De receber a visita de um mestre, de um Senhor, de uma pessoa abençoada, de um homem de Deus. E então, quando o Senhor Jesus ele chega até a casa de Marta e Maria, que são os 2 personagens citados nesse trecho especificamente, o Senhor ele já diz para nós aqui na palavra que havia Marta e Maria, e Marta estava agitada de um lado para o outro, preocupando-se com o trabalho, com o serviço, o que tinha que fazer, o que tinha que servir, o que tinha que preparar, o que vamos arrumar, o que vamos colocar no lugar, enquanto a sua irmã mais nova, Maria, estava sentada aos pés do Senhor Jesus, ali ouvir a palavra. E aqui eu já começo a pensar que muitas vezes eu tenho o meu melhor estilo Marta, né? Mulheres são assim, muitas vezes. Nós nos preocupamos com um monte de coisa até a hora da visita chegar. E quando a visita chega, a gente não lembra da visita, a gente quer se preocupar com outras tantas coisas para servir a visita, não é assim? A gente faz um tanto de coisa, a gente se preocupa com a decoração, com arrumar a casa, com a cortina, com o sofá, com a limpeza, tira tudo. Na hora que a visita chega, aí você vai fazer o café, você vai servir o biscoito, você pega ali, você pega... Não é assim ou só lá em casa que isso acontece?
Porque na maioria das vezes as mulheres são assim, têm esse coração às vezes muito aflitos, né? Para receber a pessoa, principalmente em querer o quê? Agradar, em querer fazer o melhor, em querer apresentar para aquela visita o seu melhor, né? Ser cortês, cordial, não é assim? E assim era Marta. Ela entendia o mestre. Ela sabia quem estava colocando dentro de casa. Mas ela se preocupou com todas as outras coisas que compunham a visita do Senhor, ao invés de parar para pensar em quem era a visita que estava indo à casa dela. Naquele momento, enquanto Marta se agitava de um lado para o outro, pensando em 1000 coisas que ela tinha que fazer, em 1000 coisas que de repente ela estava preparando, não sei se comida, eu não sei se ela estava fazendo seus afazeres normais do dia a dia e não se preocupou ali com a presença de Jesus. O fato é que a palavra diz que ela se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Enquanto Maria estava assentada aos pés do Senhor, a lhes ouvir os ensinamentos. E essa mensagem, como eu disse, ela não é uma mensagem direcionada para as mulheres. Porque os homens também muitas vezes agem assim no seu dia a dia. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, com tantos afazeres, com tantas obrigações, com tanto trabalho, com tanta luta, com tanta conta para pagar, com tanto menino para levar para a escola, com tanta coisa, que no meio dessas 24 horas nós não elegemos o nosso tempo de priorizar ouvir ao Senhor. O nosso tempo de respirar e agir como Maria agiu naquele momento, de nos assentarmos aos pés do Senhor. E, Senhor, agora esse é o momento de lhe ouvir. Agora esse é o momento de estar aqui. Não para preocupar com todos os meus afazeres, porque esses não vão acabar. E quem é dona de casa sabe disso, né? A gente passa o dia inteiro faxinando. Aí você fala assim, não, agora acabei. Vou tomar um café. Aí você faz o café, já suja a vasilha do café, você já vai ter que lavar mais vasilha. A gente não para. Serviço de casa não acaba nunca, não é verdade? Então, aquele momento, a gente tem que priorizar. É algo que a gente não pode esperar o serviço acabar para que você tenha tempo para o Senhor. Porque se você fizer isso, se nós fizermos assim, nós nunca vamos ter tempo para o Senhor. O mundo vai sempre nos trazer cada vez mais e mais trabalho, mais e mais atribuições, mais e mais obrigações para nos sufocar a ponto de que nós não tenhamos o tempo de nos acharmos assentados aos pés do Senhor, no momento de entrega, no momento de adoração, no momento de reflexão, no momento de ouvir a palavra. Então aqui, o Senhor, Ele mostra para nós a necessidade de priorizar o nosso tempo para Deus, de priorizar a essência da adoração. E aí, queridos, é que eu comecei a entender aonde Deus queria me levar com essa mensagem. Porque até aqui fica muito óbvio, a própria palavra é autoexplicativa. O Senhor Jesus, Ele termina dizendo, Marta, você está se importando com muitas coisas, está te preocupando com muita coisa, está inquieta. Maria não, ela escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Pronto, a mensagem é autoexplicativa. Se terminasse por aqui, estava ótimo. Mas o Senhor quer nos levar um pouco mais profundo nessa mensagem. E eu quero que a gente comece a entender aonde Deus quer nos levar com o exemplo dessas duas mulheres. O que o Senhor Jesus queria trazer para nós, quando Ele nos traz na mensagem dEle, na palavra dEle, esses dois personagens, Marta e Maria. O que o Senhor revela no meu coração é que existe aqui uma questão de identidade cristã. É aqui que Deus começou a falar comigo. Por que Marta, sabendo que Jesus era o mestre, sabendo que o mestre estava dentro da casa dela, por que aquela mulher não parou de trabalhar, meu Jesus? Qual motivo fez? Ela sabia quem era Jesus.
Foi ela, a palavra começa no versículo 38, dizendo que certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Ou seja, a iniciativa de levar Jesus para casa foi de Marta. E aí veio a pergunta, por que essa mulher que sabia quem ela estava levando para dentro da casa dela? Por que essa mulher que conhecia Jesus? Por que quando Jesus estava dentro da casa dela, ela não se preocupou em tirar um tempinho para ouvir Jesus? Eis a diferença da identidade cristã que tinha Marta e Maria. Marta se via e se entendia com a identidade de serva. Maria era uma adoradora. Aqui há uma diferença enorme. E muitas às vezes se perguntam, mas a gente não precisa servir ao Senhor? Sim. Mas uma coisa é servir ao Senhor, outra coisa é se ver como servo. Eu vou fazer entender melhor. Porque isso realmente dá um nó na nossa cabeça. E é por isso que essa semana toda foi uma semana pesada para mim, nos meus momentos com o Senhor. Porque quando ele foi aprofundar tudo isso para mim, ele começa a trazer raízes que muitas vezes nos remetem a coisas muito dolorosas na nossa vida. E eu quero que vocês consigam compreender hoje, colocando a mão no seu coração e pensando dentro de você, no mais profundo do seu ser. Quem é você diante de Deus? Um servo ou um adorador? Que diferença faz isso, pastora? Quer dizer, então, que se eu for servo, o Senhor não me ama? Se eu for adorador, o Senhor me ama? Vou te dar essa resposta na palavra. Não precisa de abrir, ou se quiserem abrir, fiquem à vontade. João, capítulo 11, versículo 5. O Senhor diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então não faz diferença. O Senhor vai nos amar de qualquer forma. Como servos, como adoradores. O Senhor me ama, o Senhor te ama do mesmo jeito. Mas há uma diferença em saber entender quem eu sou diante de Deus, é a forma como eu me relaciono com Deus. É a forma como eu me posiciono no reino de Deus. É a forma de eu compreender a minha essência neste mundo. Sabe por quê, queridos? Eu vou dizer a vocês uma coisa. O servo, ele sempre se vê como servo. E o servo sempre acha que está devendo alguma coisa ao seu senhor. O servo, ele nunca se sente livre. O servo, ele sempre carrega uma culpa. O servo, ele sempre carrega um peso. O servo, ele não se sente liberto de coisas que ele já deveria ter sido liberto há muito tempo. Ele se olha como servo e carrega a identidade de servo para sempre. O servo não consegue entender a mensagem da cruz. O pastor hoje colocou sobre a mensagem da cruz no grupo. Ontem à noite, eu acho. O servo não consegue entender que Jesus já pagou os nossos pecados na cruz. O servo não consegue entender que ele já carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, as nossas lutas. Ele continua olhando para si e se vendo como servo para sempre. E o servo sempre está devendo alguma coisa. Então, por mais que ele chegue aos pés do Senhor, ele sempre acha que ele ainda tem que fazer mais. Ele ainda tem que fazer mais. Não, peraí, eu trouxe água. Não, peraí, tá pouco. Não, Deus, peraí, eu tenho que fazer mais uma coisinha para o Senhor. Vou trazer um cafezinho agora. Não, peraí, agora eu vou trazer um biscoitinho. Não, agora peraí que eu vou fazer um bolo. Ele está sempre devendo alguma coisa para Deus. E nessa noite eu quero te dizer, queridos, nós não devemos mais nada para Deus. Você não deve mais nada para Deus, eu não devo mais nada para Deus. A única coisa que o Senhor quer de nós é o nosso coração contrito, quebrantado diante dele, porque ele já carregou os nossos pecados. Quando ele na cruz diz, está consumado, ele diz para nós, já foi. Agora você não é mais devedor de nada, agora você não precisa carregar mais um peso que te sobrecarrega, porque quem te escraviza não é o Senhor, quem te escraviza e te coloca como servo é o diabo. Esse o tempo todo quer chegar no seu ouvido e falar, você errou, você pecou, lembra daquilo? Ah lá, de novo. Quem faz isso é o diabo. Jesus diz, filho, já se arrependeu? Então está perdoado.
Jesus quer te dar uma liberdade, e quer me dar uma liberdade, quer nos dar uma liberdade, que vai além da nossa consciência, mas para isso eu preciso de entender que eu não sou servo. A identidade de servo faz com que a gente marche o tempo inteiro carregando um fardo pesado. E quando o Senhor ele nos fala, troque comigo por um fardo leve, um jugo suave, é justamente isso que Ele quer dizer. O fardo da culpa, o fardo do medo, o fardo dos temores, dos traumas, o que você sofreu na infância, o que você sofreu no casamento, o que você sofreu na guerrilha, o que você sofreu no abandono, o que você sofreu na fome, isso já ficou. Não tem necessidade de você carregar isso mais. Eu apago o seu passado e te faço nova criatura. O Senhor Jesus quer nos proporcionar uma vida de liberdade. Para isso, eu não posso mais me enxergar como servo. E é por isso que Marta agia daquela forma com o Senhor, porque ela se via serva. Ela se via devendo sempre algo a Deus. E sabe qual que é o problema, queridos? O servo, no momento da aflição, ele não sabe como se comportar. Porque é como se ele cobrasse de Deus a satisfação. Mas, Senhor, eu faço tudo. Senhor, peraí, eu estou dando meu dízimo e o Senhor não vai me abençoar financeiramente? Senhor, eu sou bom com os pobres e o Senhor não vai cuidar da minha casa? Senhor, eu ajudo as pessoas e estou aqui sofrendo, meu casamento acabado, não sei o que acabando. O servo, ele cobra de Deus. O servo, ele acha que está tudo ainda em dívida. Ele não vê o findar dessa culpa, o findar desse remorso. E a explicação vai na palavra de novo. Quando Lázaro morre, a maneira com que Marta se comporta. Vinha Jesus, né? Marta, João 11, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu correndo ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta chegou a Jesus e disse, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha a forma que ela se comporta diante de Deus. Ela chega para Jesus e ela cobra uma satisfação. Peraí, mestre, o senhor não era nosso amigo? O senhor não era aquele que ia lá em casa almoçar e eu fazia tudo para o senhor? Agora meu irmão morre e aí, o senhor acha que está aí? A identidade cristã de servo, de quem carrega a servidão nas suas costas, vai ser sempre assim. A gente acha que está devendo para Deus e acha que Deus está devendo para a gente. É uma dívida que não se acaba. É uma dívida que não para. E o fardo da culpa e o peso continua nas costas. Agora, a postura de Maria, ela ficou em casa, sentada, esperando. Às vezes, o Senhor nos promete algo. Às vezes, Deus tem promessas grandiosas para a nossa vida. O coração de servo acha que tem que resolver agora. É no meu tempo, é do meu jeito, é na minha hora, é da minha vez, é na hora que eu quero. O coração do adorador, ele sabe esperar a hora de Deus. Ele fica em casa, esperando. Ele confia, porque ele sabe que pode demorar. Ele sabe que pode passar o tempo. Ele sabe que às vezes pode passar anos para aquela promessa acontecer, mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Então, o coração do adorador, ele sabe esperar o tempo de Deus. O coração do servo acha que Deus está sempre devendo alguma coisa para ele, que ele está devendo alguma coisa para Deus. E ele não se aquieta. Marta viu Jesus no caminho, ela já saiu correndo atrás dele, para chegar lá e falar, Senhor, peraí, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus olha para ela e fala, Marta, seu irmão há de ressuscitar. E aí ela diz, eu sei, na ressurreição dos últimos dias. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso. Ele olha para ela e fala, crê, minha filha. Abandona essa personalidade, esse caráter de servo. E enquanto isso, a irmã estava em casa, sentada, esperando Deus chegar. Jesus chega. E aí, ele vai ao encontro de Maria. E ela, chorando, olha para ele e fala a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui,
versículo 32, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus olha para ela, chorando. Nada mais move o coração de Deus do que um coração de um adorador quebrantado. E Jesus chora com ela. A sua diferença, como eu disse, a gente ter a personalidade de servo, a personalidade de adorador diante de Deus, não vai fazer Deus deixar de te amar. Ele amava a Maria, a Lázaro e a Marta. Mas a maneira com que o Senhor respondia às duas era muito diferente. O Senhor olhava para Marta e falava, olha, eu sou a ressurreição e a vida, você crê nisso? E com Maria ele olha e chora com ela, porque ela adorava. E ela, por mais que ela tenha dito exatamente a mesma coisa que a irmã, ela diz de uma outra forma. Ela não chega cobrando uma dívida, de falar assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. É muito diferente. Isso move o coração de Deus, a nossa postura diante de Deus, a nossa identidade diante de Deus é muito diferente. O servo faz tudo por obrigação. Ele faz porque tem que fazer. Eu vou no culto porque eu tenho que ir. Eu tenho que dar satisfação. E não é nem satisfação para o pastor, não. Eu tenho que dar satisfação para Deus. Eu tenho que dar satisfação. Olha, Deus, ó, tá vendo? Eu fui. Você ouviu? Todo domingo eu estou na igreja. Eu tenho que dar satisfação do dízimo. Tá vendo, Deus? Olha, eu estou dando. Então, o Senhor me abençoa aí. Ó, o Senhor disse lá em Malaquias. Abriria a janela do céu. Então, é uma diferença do fazer por obrigação e do fazer por adoração. A adoração move o coração de Deus. E Jesus olha ali para Maria. E ele se comove. Olha isso. Vendo-a chorar. E bem assim os judeus que acompanhavam. Agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Olha a diferença da reação de Jesus para Marta e para Maria. Olha como a nossa postura diante do Senhor move o coração de Deus. Faz toda a diferença. Ele não deixa de amar. Porque a própria palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, o mundo, todos nós. Ele não deixou de amar Marta, Maria e Lázaro. Mas a postura das duas fez uma grande diferença na sua relação com o Senhor. E aí tudo passa. Mais uma vez o Senhor vai e pergunta, onde o sepultaram? Todos conhecem a história da morte e ressurreição de Lázaro, acredito eu, se não a maioria. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E então, no versículo 39, o Senhor ordena, tirai a pedra. Mais uma vez quem entra na frente de Jesus? Marta, a irmã do morto. Está escrito aqui. Então, disse-lhe, Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus está ali querendo fazer um milagre na vida de Marta. Jesus está ali querendo fazer um milagre na frente dos olhos de todo mundo. E ela ainda vai lá e... Não, Senhor, tira a pedra não. 4 dias, está fedendo. Ele olha para ela e fala, não te disse eu agora há pouco que se creres verá a glória de Deus? Versículo 40, está escrito isso. Não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tinha pouco tempo Jesus tinha dito isso para Marta. Marta, seu irmão há de ressuscitar. Você verá a glória de Deus. Passa alguns minutos, ele manda tirar a pedra, ela entra na frente, não tira não. Ele vira e fala, Marta, minha filha, eu acabei de falar com você ali atrás, se creres verá a glória de Deus, você diz para mim que cria. Entendam mais uma vez, olha a diferença. A postura dessa mulher, ela sabia quem era Jesus. Jesus estava na casa dela. Jesus almoçou com ela, Jesus participou com ela. Jesus era amigo íntimo da família. A palavra nos conta desse fato, como Jesus sendo alguém que participava da rotina dessa família. Mas ela ainda não entendia que ela deveria adorar a Jesus.
que ela deveria abandonar esse sentimento e essa postura e essa identidade servil que estava escravizando ela e impedindo ela de ver os milagres de Deus na vida dela. Queridos, existem pessoas que estão tendo milagres em cima de milagres acontecendo na sua frente, e a incredulidade não a deixa perceber os milagres que estão acontecendo diante dela. O milagre acontecendo aqui, ó, e ela está, oh meu Deus, o que está acontecendo mesmo, né? O milagre acontece, mas se o nosso coração não estiver atento, se a nossa vida não estiver quebrantada diante de Deus, se nós não assumirmos essa postura, Deus não vai deixar de te amar, mas a gente passa de uma forma muito diferente pela vida com Deus. E aí acontece então a ressurreição, e nós todos sabemos o que acontece. Jesus manda Lázaro sair, Lázaro sai, vivo, atado em panos, vivo, andando, caminhando. E a história fala que depois disso, as pessoas pensaram em tirar a vida de Lázaro, porque depois da ressurreição de Lázaro, ali naquele momento, era um momento de festividade dos judeus, então muitos judeus viram a ressurreição de Lázaro, e muitos creram em Jesus depois daquele fato. Enfim, a história prossegue mais um pouco. E mais uma vez, Jesus volta para Betânia, onde morava a família de Marta, de Maria e de Lázaro, e eles resolvem então dar uma ceia. E aí, no capítulo 12, no versículo 1 de João, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Olha que bênção. O Senhor veio. O Senhor ressuscitou aquele homem que havia 4 dias que estava morto, enterrado numa caverna. Pensem vocês o que deve ser um corpo no deserto há 4 dias. Que situação terrível que deve ser. Mas Jesus, com uma única ordem, ele diz: tira a pedra, Lázaro, venha fora. E ali se faz um milagre, ele ressuscita aquele homem. Era algo incrível, imaginável aos olhos humanos, impossível. Então eles resolvem dar uma festa e convidam a Jesus. E lá estava mais uma vez aquela família. E a palavra vai dizer: Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Mais uma vez, o milagre aconteceu. E a Marta continuou servindo. Quem somos nós diante de Deus, na nossa identidade cristã? Como nós temos nos posicionado diante do Senhor? Será que nós já compreendemos a essência da adoração, ou nós ainda nos portamos como servos que temem a Deus por obrigação, que temem a Deus com medo de ir para o inferno, que temem a Deus porque querem recompensas, que temem a Deus buscando o que Deus pode dar para nós? Chegará o dia em que o Senhor irá buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se nós não assumirmos a nossa identidade como adoradores do Senhor, não deixaremos de ser amados por Ele, mas passaremos a vida a marchar na lama, sem sair do lugar, derrapando, dando passos para frente e passos para trás, perdendo bênçãos que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, abandonando a mão da nossa identidade de filhos do Senhor. É necessário que nós entendamos e compreendamos a importância de nos posicionarmos não como servos, mas como adoradores do Senhor. Há uma diferença muito grande. E é nesse profundo que o Senhor quis me levar. Era simples demais dizer que era bom escolher a boa parte. Era fácil demais dizer que, ora, a mulher trabalha muito, olha lá, Marta. Não. Maria não foi trabalhar naquele dia. Ela não trabalhou. Ela se assentou aos pés do Senhor porque ela entendia que o Senhor Jesus não buscava servos, mas buscava adoradores. Nessa noite, qual coração você saiu da sua casa? Como você veio até este lugar?
Se colocando como servo, se colocando como um adorador. O que te moveu até aqui? Qual foi a força motriz que te tirou do sofá às 5 da tarde para tomar banho e vir para a igreja às 6:30 da noite? Foi, vou para a igreja, né? Ou vou para a igreja adorar ao meu rei. O que vai fazer com que nós tenhamos a atitude de largar a vasilha, de largar o prato para lavar, de largar o serviço no computador, de largar tudo e falar, não, agora é o momento de adorar ao meu Deus e ouvir o que Ele tem para me dizer? Porque o servo, ele não vai se preocupar com isso, o servo, ele vai sempre achar coisa para fazer, e aí não deu tempo. Poxa, passou mais um dia, eu queria ter ido no culto, mas você acredita que não deu? Chegou visita lá em casa, aí eu me enrolei com a vasilha, aí tinha, nossa, dia das mães, sabe como é que é, né? Os filhos, não deu para ir na igreja. O adorador não, ele fala, gente, vocês me dão licença, hoje é dia de culto e eu tenho que ir para a igreja e eu vou adorar o meu Senhor. Se a visita chega, fala aqui, você pode até vir na minha casa dia de domingo, mas aqui, 5 horas da tarde, pode vazar. Porque eu vou adorar o meu rei. Exatamente, é isso. Glória a Deus. Melhor ainda, né, pastor? Ou você pirulita às 5 horas da tarde, ou então você vai comigo também. Porque eu tenho um compromisso nessa noite. E meu compromisso não é com os homens, o meu compromisso é com o meu Deus. O servo, ele não vem porque ele tem obrigação de nada. O servo, ele vem por amor. O servo, ele louva por amor. O servo, ele adora com amor. Ele pode ser desafinado, ele canta, ele levanta a mão, ele não está nem aí, ele quer louvar, ele quer cantar, ele quer botar o seu melhor. O servo, ele pode ter 1 centavo no bolso que ele fala, não, ele vai para Deus. Perdão, o adorador, desculpa, perdão. O adorador, ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Pode ter 1 centavo no bolso, chegou a hora de dizimar, não, esse 1 centavo foi Deus que me deu. Não está nem aí. Eu quero louvar, eu quero adorar, mas o culto terminava 8, são 8:05, ele não está olhando para o relógio, ele está ouvindo Deus. O adorador, ele faz por amor. O adorador, ele se entrega por amor. O servo é aquele que está dando 7:50, já está ajeitando a roupa. Amanhã é segunda-feira, né? Trabalhar, levantar cedo. Porque está aqui esperando, cumprindo o ponto. Mas ali, naquela ceia, Marta estava servindo mais uma vez. Lázaro, que havia sido ressuscitado, estava na mesa com o Senhor. E aonde estava Maria? Lá vem ela, com uma jarra, com 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Sabe quanto valia? 1 libra de bálsamo de nardo era o salário de um trabalhador de 1 ano. Era como se ela tivesse pego o dinheiro dela todinho, de 1 ano inteirinho. Ela não se importou. Ela se jogou nos pés do Senhor e começou a ungir os pés dele com o que ela tinha de mais precioso. Ela não se importou, era 1 ano de salário, ela queria adorar. Ela queria adorar, ela não se importava com nada. Enquanto Marta, mais uma vez, se preocupou com o jantar, com a ceia, com o servir, com os comes e bebes, com a recepção, com convidados, o que havia ressuscitado estava na mesa participando da comunhão com o Senhor. Maria estava aos pés do Senhor adorando mais uma vez. Ela não se importava com convidados, com festa. Ela não se importava com as luzes, ela não se importava com a comida, ela não se importava com nada. Ali naquele momento, Maria só queria uma coisa, adorar, 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 adorar. Ela vai para os pés do Senhor. Ela derrama aquele óleo caríssimo, precioso. E ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Ali ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E o mais lindo disso tudo é que o adorador, ele contagia todos que estão perto dele.
Porque no momento em que ela ali derramava aquele bálsamo e ela ungia os pés do Senhor, a palavra fala que encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. O adorador, ele contagia. Ele fala, eu amo o Senhor mesmo, eu quero que todo mundo saiba mesmo que eu amo, eu amo, eu amo. Vejam todos, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor. Eu não tenho vergonha de dizer que eu amo o Senhor, eu não tenho vergonha de fazer nada para Ele. Eu amo, eu adoro, a minha vida é para Ele. Se não fosse Ele, eu nem aqui eu estava. Então tudo que eu tenho é dEle. Tudo que eu tenho é Ele que me deu. Ela adora, ela se joga, ela não se importa. Ela não se importa com o preço, ela não se importa com o valor, ela não se importa com as pessoas, com os convidados ou com o serviço. A única coisa que ela queria era adorar. A essência da adoração naquele momento. Era tudo que ela queria. E a Marta continuou servindo a mesa. E aí o Senhor nos revela que sim, pessoas que conhecem Jesus também precisam de ser libertos da identidade de servo. Não é porque às vezes você está na casa de Deus há anos. Não é porque você se converteu há muito tempo. Não é porque às vezes você nasceu em um lar cristão. Nada disso. Aquela mulher também conhecia Jesus. Talvez como você e eu também conhecemos a Jesus. Mas ela ainda não tinha forjado a personalidade de adoradora. Ela ainda só se via como serva. Foi o que ela aprendeu. Foi assim que ela viu, assim que ela ouviu. E ela cresceu transmitindo isso. E nessa noite, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, no mais profundo do seu ser, e pensasse, como eu tenho me posicionado diante do Senhor? Qual tem sido a minha atitude diante de Deus? Qual é a minha identidade com Deus? Como tem sido a minha vida como cristão que sou? O que eu tenho feito? Eu tenho servido mais? E às vezes são irmãos e irmãs que trabalham na casa de Deus. Às vezes são pessoas que dão tudo pelo serviço de Deus, mas ainda não aprenderam a adorar. Isso acontece muito. Isso acontece muito. O Senhor quer que nós entendamos o seguinte: nós temos que fazer tudo para Deus, mas nós não podemos nos ver como alguém que deve para Deus e que Deus deve para Ele. Essa que é a mensagem de hoje. É isso que nós precisamos de entender. Senhor, nós te amamos não porque o Senhor faz por mim. Nós te amamos porque nós te amamos pelo que o Senhor é. Nós não queremos te amar por aquilo que o Senhor pode me dar. Nós não queremos te amar por aquilo que o Senhor pode fazer. Nós queremos te amar pelo que tu és, pela tua essência. É isso que o Senhor quer de nós nessa noite. Trazer um coração quebrantado de adoradores. Trazer um coração verdadeiramente liberto. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Sabe as dores do passado? Sabe os traumas da sua infância? Sabe aquilo que você carregou a vida inteira? Você não precisa de carregar mais isso com você não, querido. Os medos já ficaram para trás. A culpa de tudo que você já errou já ficou para trás. Você não deve mais nada. O Senhor já pagou a sua culpa. O Senhor já apagou os seus pecados. O Senhor já pregou naquela cruz tudo. Ele quer te dar vida nova. Ele quer te fazer um odre novo hoje. Para que Ele possa te encher com um vinho novo. Sem remendos. Sem fissuras. Sem nada que vá sobrecarregar a sua vida e a sua identidade no mundo. Com Deus. Ele quer te fazer novo. Ele quer transformar a sua vida, não é remendar. É fazer nova criatura.
Senhor Jesus, para finalizar, ele diz lá também no Evangelho segundo João, no capítulo 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Nessa noite, olhe para Jesus como seu grande e verdadeiro amigo. Aquele que você convida para dentro da sua casa, faz o seu melhor jantar, mas enquanto ele está jantando, vocês estão ali batendo papo, conversando, desfrutando da presença. A presença. Desfrute da presença do Senhor. Desfrute dos bons momentos que você pode passar com o Senhor. Adore-o. Adore-o em espírito e em verdade, na essência da adoração. O tempo de servidão já passou, querido. Nós não precisamos mais de ser servos. Servir ao Senhor é uma coisa. Se comportar como servo é outra. Nessa noite eu quero que nós saiamos daqui todos hoje, entendendo, sabe? Trazendo lá na essência a adoração. Eu queria, se o pastor me permitir, não sei se ainda tem tempo, pastor. Eu queria falar um pouquinho mais desse Deus, através de um louvor. Talvez, acho que todos os irmãos que estão aqui já conheçam esse Deus, mas às vezes ainda tem alguma dúvida. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais dele, cantando. Se os irmãos souberem, fiquem à vontade. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, oh, oh. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você, e fará o impossível.
Glória a Deus. Entendamos, sigamos e prossigamos em adoração a esse Deus do impossível, maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos e o pastor agora vai fazer uma oração. Ore pela sua vida também, interceda, mas ore para você. E se nesse momento hoje você se vê com esse coração de servo ainda, peça ao Senhor hoje para mudar o seu coração, sabe? É algo que tem que vir de dentro, de você se compreender como servo, de você se compreender aonde está falhando e dizer: Senhor, eu quero abandonar essa identidade, eu quero hoje me tornar uma nova criatura, eu quero hoje me tornar um adorador, sabe? Talvez agora é o momento. Às vezes hoje é o último dia que você tem para fazer isso na sua vida, eu não sei. Mas se for, querido, eu quero que você entenda que o momento é agora de mudar a postura da sua vida. Sabe, se você se identificou com essa mensagem, entendeu que é o momento de mudar, coloca a mão no teu coração e ora, mas ora com fé, que o Senhor está na casa, Jesus está aqui, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir dos seus lábios aquilo que você tem para pedir para Ele nessa noite. Então peça com fé, adore ao Senhor e entenda o tamanho do amor que Ele tem por você. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos. Obrigado, pastora Kênia. Coloque-se de pé.